Amigos que nos acompanham, estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Interlocos. Boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, Maurício, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Quer dizer, vamos falar aqui hoje, né? Eu queria perguntar aí para você se você conhece alguém que seria retardado o suficiente para ler o plano de governo do PT inteiro. Olha, eu sei que o Lula não leria, né? Eu acho que ele nem leu, né? Não, Ele não leu, não elaborou, não fez nada. não, ele é só um Se bem que boneco ventríloco. ele reverbera muita coisa que tá escrito lá. Bom, eu tô aqui, este retardado que vos fala, com o plano de governo do PT, que é o plano Qual que pelo é o qual ele nome? pretende. É o plano, diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil. Né? Então, Juntos pelo Brasil, 2023 a 2026. Então, nesse vídeo aqui, nós buscaremos dissecar o plano de governo do PT, que é o plano pelo qual ele pretende destruir o Brasil, né? Nos próximos 4 anos. Então, É, tem muitas coisas interessantes aqui nesse plano. Eu vou resumir, tá? Porque o plano é grande, ele tem exatamente 31 páginas. Eu grefei os principais pontos, tá? Os pontos mais relevantes que me chamaram a atenção, assim. Eu queria falar um pouquinho sobre eles. O início do plano, eles começam com Vamos Juntos pelo Brasil, compromissos para a reconstrução do país. Ó, não sei se dá para ver aí, ó. Compromissos para a reconstrução do país. Esse plano aqui, para quem tiver curiosidade, está no site do PT, tá? Vocês podem achar pelo Google aí, facilmente vocês encontram. Ou seja, eles não têm vergonha de dar publicidade, é isso aqui que eu vou ler. Eles divulgam mesmo, né? É a essência deles. Então vamos é. lá. Na primeira página aqui a gente já tem, né? O poder público deve ser o grande estimulador dos acordos e parcerias multissetoriais necessários para a reconstrução do nosso país. O PT parte da premissa de que o país está destruído, de fato está, né, parcialmente destruído por culpa do próprio PT. E aí ele coloca o Estado como epicentro para guiar essa reconstrução, né? O que você acha? Você acha que o Estado vai conseguir fazer isso? Essa é a intenção do PT, né? É tornar o Estado o pai e a mãe de todo o aparato nacional, né? E, e ditar as regras, né? Em todas as áreas. Estado grande, né? Enorme, gordo. Em seguida, o PT fala aqui, né? O desemprego e a subutilização da força de trabalho seguem extremamente elevados. Bom, eu queria recordar aqui os nossos ouvintes, né? Que nós estamos com a menor taxa de desemprego, né? Nosso editor vai colocar aí os dados na tela. E o nosso editor também vai colocar o desemprego, que foi o desemprego que o PT nos legou, né? Então, quando a Dilma saiu, ela deixou lá, né? Os seus 14 milhões de desempregados, se não me falha a memória, com pandemia, né? E guerra. Vale ressaltar isso. Então, já temos a primeira falácia aqui, né? Que o desemprego segue extremamente elevado. Com um conjunto, né? Eles formaram uma frente ampla, né? Frente ampla para destruir os empregos, né? Desde a pandemia, né? Eles queriam fechar tudo de Exatamente. qualquer jeito, Exatamente. Uma em muitos lugares. conjuntura institucional para destruir a economia. A gente vai chegar lá, Sim. a gente vai chegar lá. É. Logo em seguida, o PT ele se vangloria aqui, né, de criticar, né, então ele tece uma crítica aqui, olha a crítica dele que enriquecedora. Setores estratégicos do patrimônio público são privatizados e desnacionalizados. Ou seja, o PT, né, com a cabeça stalinista ainda, né, de estatização de tudo. Se ele puder estatizar sua alma, ele vai estatizar. Então ele fala que Esse é o objetivo. exatamente, a desestatização e a privatização aqui para o PT é uma coisa horrível, uma coisa horripilante, que deveria ser, portanto, negada, né, pelo poder público. Então tá aí, ele coloca isso como crítica, eu vejo isso aqui como uma grande virtude, né? Queria que, aliás, muito mais tivesse sido privatizado e desnacionalizado, né? Mas enfim, né? Então o PT já vai entrar com essa mentalidade. Isso está na primeira página, viu, pessoal? Então a gente já vê o cunho leninista do PT na primeira página do plano de governo. Só para Aí, logo depois. Pode só falar. para esquentar os motores, né? Exatamente, só pra gente aquecer só.
Em seguida ele fala que assim, né, eles assumem um compromisso com a justiça social e inclusão com os direitos, né, direitos dos trabalhadores, e eles vão lutar contra a desigualdade e a concentração de renda e de riquezas, ou seja, a velha luta de classes marxista, né, mofada, né, aquela coisa cheia de poeira por cima, né, coisa de 130 anos atrás, eles ainda estão advogando aqui pela luta de classes, né, o PT não troca o disco. Então Não, a e gente está em 2022. coisa que o Lula não fez, né? Ele Não, bate, mas não fez, né? exatamente. Você pode pôr, o nosso editor vai colocar aí os lucros dos bancos, né, É. na era do PT aí, né? Ele fez o oposto, né? Exatamente. Então, os amigos do rei, né? O velho capitalismo de Estado aí, né? O neoliberalismo que tanto criticam, né? Então, Travestido de assim, socialismo. exatamente. Então, assim, o PT tá aí, né? Reverberando ainda Karl Marx e a luta de classes, né? Aquela coisa bem enfadonha, né? Para não dizer coisa pior. Então tá lá. Então o PT é contra a concentração de riqueza, exceto a dele próprio, né? Exceto a do Lula e dos a de Caterva, né? Os seus comparsas aí. Eles podem, né, enriquecer Joesley Batista, né, companheiros ali, né, adjacentes ali da máquina pública, né, Uma mão Marcelo lava a outra, né? Odebrecht, Marcelo Odebrecht, então esses daí podem concentrar riqueza, né, quem não pode é você que está assistindo esse vídeo, que trabalha todos os dias, acorda cedo, você não pode, né, você não pode investir seu dinheiro, concentrar você não. Você não Inclusive você pode não pode ter. ter duas televisões em casa, segundo o Lula, É o que eu ia você só falar. pode ter uma, né, porque É. duas é exagero, né, é muito exibicionismo, pra que duas? Você não precisa de duas, né? Só precisa de uma só. Quantas Então será vamos que ele lá. tem na mansão dele lá, né? Pois é. Bom, aqui o PT ele continua falando uma série de groselhas aqui. E assim, se você for ler o plano de governo do PT, ele usa muitos termos jurídicos abstratos, né? Eles reproduzem muito da Constituição, né? Então eles fazem aquele Ctrl-C, Ctrl-V do que está na Constituição. Então erradicar a pobreza, a marginalização, né? Lutar pelos direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia. Então eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V enfadonho da Constituição da República, cuja qual eles não foram signatários, tá? Vale ressaltar aqui que o PT ele não assinou essa Constituição que tá em vigor. O PT foi contra, porque o PT falou, não, uma Constituição muito neoliberal, tinha que ser mais comunista, mais comunista. Você entende o que eu tô dizendo, né? Para o PT é uma Constituição muito liberal, né? Deveria ser mais comunista. A Constituição já é o próprio Kremlin já encarnado. E para o PT não é o suficiente. Para o PT tinha que ser a Constituição soviética. Né? Então, mas tudo bem, né? Então, o PT não é signatário da Constituição, e, não obstante, ele reproduz aqui tudo que está lá. Exato. Por isso que é uma leitura chata isso aqui, não recomendo ninguém ler, viu? É cansativo, viu? Mas se alguém tiver coragem aí, né, tá lá no site. Aí depois eles entram no capítulo aqui, desenvolvimento social e garantia dos direitos, ó, dá para ver aí? Que é justamente o capítulo onde tem mais Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição, né? Então é um capítulo um pouco chatinho, mas vale a pena a gente ressaltar alguns pontos aqui. Ele fala que o novo governo irá propor, a partir de um amplo debate, negociação, não sei com quem eles vão debater isso, mas tudo bem, né? Não vai ser nem comigo nem com você. Mas eles estão falando aqui que vão ter um amplo debate e vão propor uma nova legislação trabalhista e extensão da proteção social e todas as formas de ocupação de emprego e de relação de trabalho. Com especial atenção, frisa-se aqui, hein? Com especial atenção aos autônomos e aos que trabalham por conta própria. Então você que é Uber, você que tem o seu comércio ambulante, você que tem o seu food truck, você que vende hot dog, o senhor que vende espetinho, o senhor vai ser regulamentado. O senhor vai ser regulamentado com o governo do PT, o senhor pagará mais impostos, tá? E provavelmente o senhor vai ter que pedir uma licença para trabalhar, né? O que inviabilizará o exercício da sua profissão. Então já se prepare para ficar desempregado, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Então ele vai estender direitos trabalhistas, como se nós tivéssemos poucos direitos trabalhistas, né? A gente tem muito pouco direito trabalhista. Então ele vai estender mais ainda, né? Cara, eu juro por Deus, me deu vontade de vomitar além dessas coisas aqui, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Ossos do ofício. Eles falam aqui em seguida que eles vão revogar os marcos que, segundo eles, são regressivos da atual legislação trabalhista. Então a reforma trabalhista, né? Que o Michel Temer ajudou, né, a aprovar, a reforma trabalhista que flexibilizou o contrato de trabalho entre patrão e empregado, né, possibilitou que a terceirização, né, evitar engessar, né, o contrato de trabalho, como acontece nos Estados Unidos, né, onde
o contrato de trabalho muitas vezes é verbal, né, e pago por hora. Né? Eu não vejo ninguém fugindo dos Estados Unidos para vir para cá atrás de direito trabalhista, né? Mas tudo bem. Então, não vejo, pelo contrário, né? Então, a reforma trabalhista, que foi uma das poucas coisas boas, né, que foram feitas nos últimos anos, o PT já pretende revogar, porque ele disse que isso foi um regresso, né? Então, já começou bem já, né? Aí ele fala aqui que o novo governo incentivará o debate e as iniciativas de reestruturação sindical, né? O negócio vai piorando. Então você, seletista, né, que bate ponto todos os meses, você lembra que você tinha um imposto sindical, né? Então uma vez por ano você tinha que recolher aquele imposto. Isso foi revogado, né? É obrigatório, isso foi revogado. Não sei se você percebeu, mas você não precisa mais recolher isso. Foi revogado até o PT assumir o poder, né? Porque o PT assumindo o poder, ele vai trazer de volta o imposto sindical, porque os sindicatos são muito importantes, né, para o trabalhador, né? Sem os sindicatos o trabalhador não trabalha, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. O que você acha do sindicato, Bruno? Me ajuda aí pra eu tomar um ar aqui, cara. O sindicato? O sindicato é um braço do PT, né? O sindicato. Perfeito, é um braço do estamento burocrático, né? E ele faz com que essa máquina que o PT tanto ama, tanto gosta de inchar, dá um grande empurrão, né? Em direção ao abismo. Mais uma forma de morder ali um pouco do suor, né? Do trabalhador, né? Sim, sem contar... Sempre sob o pretexto de proteção. Imagina, queremos o seu bem, dá um pouco do seu dinheirinho aqui que nós vamos cuidar de você. Nós somos o seu pai, né? Já que você é órfão e doente mental, né? Que é isso que eles falam, né? Você é um doente mental incapaz, então deixa eu cuidar do seu dinheiro aqui. Eu não sei como é que tem gente que cai nesse tipo de coisa, cara. É brincadeira. 2022, bicho. Não tem como isso. Ó, você que tá vendo esse vídeo, que você tem acesso à internet, né? Você já tá na vantagem que você tem acesso à internet. Cara, é Google, é uma pesquisa rápida, é um pouco de estudo, não precisa levar 20 minutos para você ver que isso não funciona. Mas enfim, né? Então vamos lá. Então o PT vai respeitar a autonomia sindical. Aí em seguida ele fala que ele vai coibir práticas antissindicais. Ou seja, você não vai poder nem deliberar contra os sindicatos, né? Veja bem, ele vai transformar o sindicato numa espécie de milícia do direito trabalhista ali, né? Vai blindar. Não pode ser tocado. Vai blindar. Em seguida o PT fala, é muito bom esse vídeo aqui, tá? É demais, né? Em seguida o PT fala assim, ó, o Brasil precisa criar oportunidades de trabalho e de emprego. Aí veja só você. Como que o PT vai fazer isso? Com a reforma agrária. 2022, o PT está propondo reforma agrária ainda. Reforma agrária, coletivização da propriedade rural. Né? É mais ou menos o que Stalin fez na União Soviética. É isso que o PT propõe aqui, tá? Então você é produtor rural, agrícola, né? O agro. Vocês têm muita terra. Acho que vocês têm que dividir um pouco o MST. Então reforma agrária é isso, tá? É isso que é a reforma agrária do PT. E aí em seguida ele fala que vai propor o estímulo da economia solidária, seja lá o que ele quer dizer com isso. Não sei o que é economia solidária, né? O que é economia solidária? Eu vou roubar um pouco de você e enfiar no meu bolso? Não sei o que... Eu acho que a economia, na sua mais quinta essência, ela já é solidária, né? Porque, assim como diria Adam Smith, né? Cada um buscando seus próprios interesses satisfazem a todos. Então a economia naturalmente já é solidária, né? Agora o PT propor a economia solidária me assusta um pouco, né? Porque tudo que sai da cabeça deles é o contrário da realidade, né? Então, eu não sei o que eles quiseram dizer aqui. No fim, você tem alguma ideia? No fim, eu creio que seja um grande Bolsa Família, né? Uma renda básica universal, que é pra jogar migalha pros miseráveis, para sempre tê-los do lado deles, né? Exatamente. Que nada mais significa do que um roubo, né, de alguém que produz para designar para quem não produz, né? Exatamente, foi claro. E aí você cria duas consequências econômicas, né? Você desestimula quem produz, porque quem produz vai produzir menos, já que o seu dinheiro é subtraído, né? E você estimula quem não produz a continuar não produzindo, né? Porque, ora, para que a pessoa vai ser estimulada a produzir se ela recebe de graça aquilo, né? Então, duas consequências econômicas deletérias, óbvias, né? Óbvias. Ignoradas, inclusive por muitos economistas elas são ignoradas. Mas tudo bem, né?
Bom, em seguida o PT fala que vai retomar a valorização do salário mínimo. Se vocês prestarem atenção, há 2 minutos atrás eu falei que o PT procuraria criar oportunidade de trabalho e emprego, aumentando o salário mínimo. Então, vale explicar aqui, para quem não entende essa correlação com salário mínimo e desemprego, o salário mínimo ele causa desemprego, tá? Então, o salário mínimo impede aquele trabalhador que produz menos do que aquele valor arbitrado pelo governo de trabalhar. Então, um trabalhador que produz menos de R$ 1.200, por exemplo, ele está impedido de trabalhar. Porque ele só pode ser contratado com aquele salário mínimo. Compreende? Sim. Ou seja, o que o PT faz com o salário mínimo? Ele joga todo mundo que produz menos de R$ 1.200 para a informalidade. Joga para a informalidade. E depois vem reclamar de informalidade. Então, quanto maior o salário mínimo, mais desemprego. Porque você aumenta a margem de produção. Compreende o que eu digo? Então, por exemplo, se você colocar o salário mínimo a R$ 4.000, além de você causar uma inflação tremenda, né, porque não tem de onde tirar esse dinheiro, todos aqueles que produzem menos de R$ 4.000 estarão incontinenti marginalizados do mercado de trabalho. Marginalizados. Eles não vão conseguir trabalhar. Então, a política do salário mínimo é essa. Por isso que o salário mínimo não aumenta toda hora, né? E muitas pessoas reclamam que não aumenta, mas há uma explicação econômica para isso. O salário mínimo é ruim. Deveria ser abolido, inclusive, né? Os Estados Unidos não tem salário mínimo. Mas, enfim, seguimos. Então, o PT vai querer criar mais emprego aumentando o salário mínimo. Ou seja, né, a primeira contradição aqui, está escrito aqui. Então, vamos lá. Em seguida, ele fala que vai reconstruir a Seguridade e a Previdência Social para ampla inclusão dos trabalhadores. Reforma da Previdência. O PT votou contra, meu editor vai colocar aí, né? O PT votou contra a reforma da Previdência. Já foi feita a reforma da Previdência. O PT quer fazer a dele, né? Porque ele quer protagonismo, mas já foi feita. Né? E ele votou contra, inclusive. E ele votou contra, inclusive, a Constituição, como eu já disse aqui, né? Então ele vota contra tudo. Imagina a reforma da Previdência que eles vão querer passar, né? Meu Deus do céu. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre Previdência Social, né? Previdência Pública, que é um esquema de pirâmide muito desenvolvido pelo Otto von Bismarck na Alemanha. E é um sistema de pirâmide, né? Então, basicamente, o dinheiro que você contribui hoje para a Previdência, você nunca mais vai ver ele, né? Com muita sorte você vai ver ele, e mesmo assim corroído pela inflação. Então, é algo também que deveria ser extinto, mas não é, enfim. O PT quer criar dele ainda por cima. Bom, em seguida, o PT fala da Bolsa Família, que ele vai renovar e ampliar o Bolsa Família, ou seja, né, gerando mais miséria, mais injeção artificial de crédito, impressão de dinheiro, enfim, para tentar aumentar o curral eleitoral, que a gente sabe que é a grande finalidade política desses sistemas sociais, né? A finalidade abstrata, teórica e de boas intenções até seria virtuosa, mas não é isso que acontece, né? A finalidade é política eleitoreira. Ludibriar o povo. Enfim, exatamente. Vamos lá. Então ele vai falar que o país vai voltar a investir em educação de qualidade. Quando o PT estava no governo, a educação era de qualidade, Bruno? Escola pública era um brinco. Excelente, né? É um brinco. Então, ele vai voltar a investir, tá? Nisso daí, né? Parece que ele saiu, aí ficou abandonado, agora ele vai voltar a investir. A gente pode ignorar essa parte. Bom, aqui depois ele fala, né? Pulando umas 2 páginas, que eu já sei que tá cansativo o vídeo, mas vamos lá. Nos governos Lula e Dilma, ele falou que a saúde foi tratada como uma política pública central. A saúde. O meu editor vai pôr aí, ó, vai pôr na tela aí, quanto que o PT desviou da saúde. Reportagem clássica, se não me engano é da revista Veja, se não me falha a memória. Então o meu editor vai colocar na tela aí pra vocês quanto que o PT desviou da saúde, né? E chama um outro candidato aí de genocida, né? Não sei. Eu acho que desviar isso daí que o PT desviou da saúde, que tá na tela aí, causa muito mais morte do que o que causou aí a pandemia, mas tudo bem, né? Fica pra reflexão aí do telespectador. Pode falar. Quem quis fazer estádio em vez de hospital, né? Pois é. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, Olimpíada. O editor pode colocar aí. Pode colocar, inclusive, a pérola aí do Ronaldo Fenômeno, né? Falando que Copa do Mundo nos faz com hospitais. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança.
Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Então, prioridade aí, né, pro entretenimento, né, em detrimento da saúde. Mas o PT tá falando aqui que ele vai tratar a saúde como política pública central, né, no governo dele. Assim como foi, né, ele diz aqui. Bom, em seguida o PT fala aqui da cultura, né, que ele vai fortalecer as instituições culturais e recompor o financiamento e investimento, criando condições de políticas culturais. Você já entendeu o que é isso aqui, né? Tá na cara. Lei Rouanet, né? Então, dinheiro aí pra Anitta, né? Dinheiro pra esses artistas pouco consagrados que não tem espaço. Já não Então, tem Lei dinheiro. Rouanet. Exatamente. Estão começando, precisam de um incentivo, né? Então, aí Lei Rouanet vai voltar com tudo aí no governo do PT. Estejam todos preparados. Em seguida, eles falam que vão implantar um sistema nacional da cultura. O PT gosta de Estado, né? Mas tudo eles querem criar um sistema, né? Um estamento, um órgão, né? Tudo é órgão para o PT. Criar um órgão aqui, né? De implante capilar, né? Que tem muita gente ficando careca aí. Vamos criar um órgão estatal aqui para cuidar, né? Dessas pessoas. Então eles vão criar mais um sistema nacional de cultura, né? Não basta já a cultura estar prevista na Constituição, né? Já ter tem Ministério da Cultura no Brasil. Né? Eu sempre advoguei no seguinte sentido: Estado não tem que se meter em cultura. A cultura é um fenômeno, né? Um fenômeno de congregação de vontades do tecido social, da sociedade. Então a sociedade naturalmente opta por consumir determinado conteúdo ou não, né? E isso, ao longo dos tempos, forma a sua cultura. Né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, os socialistas, eles falam que o Estado tem que promover isso. Como que o Estado vai promover um negócio desse? É um negócio espontâneo que se forma através da congregação da vontade dos indivíduos. Como é que o Estado pode promover um negócio desse, se não artificialmente? Fala pra mim. Eles promovem aquilo que eles que eles querem, de acordo com a vontade querem. unilateral deles. Exatamente. Exatamente. Então Que é é o uma quê? coisa. Que é destruir o tecido social. Né? E aí eles Deus, financiam pátria e família, aqueles. né? Eles, Porque exatamente. olha o nível daqueles que são beneficiados. Né? Exatamente. E a ideia deles é justamente financiar aqueles que, ato contínuo, como que eu posso dizer isso de forma educada? Ato contínuo, elogiarão, né, o governo que os financiou, né? Então é aquela troca de favores, né, basicamente. Então, assim, é um estímulo artificial, não é um estímulo natural de congregação de vontade individual, é um estímulo artificial criado através de uma canetada. Né? Então é basicamente isso, o Estado estimulando cultura. Isso não existe, tá? Isso não, do ponto de vista econômico, isso é uma bizarrice. Não tinha nem que existir Ministério da Cultura, mas tudo bem, né? Estamos no Brasil, né? Que a gente herdou muita coisa do Kremlin, né? Então nada me surpreende, mas O Brasil deve tudo ser o bem, país vamos lá. que mais financia A cultura. Né? Deve ser o Exatamente. que mais financia. Não, e assim, o Bolsonaro cortou, né, um pouco, né, do financiamento de Lei Rouanet, e assim, é um escândalo, né, é um escândalo, imagina, Bolsonaro é contra a cultura, o raio, cultura não tem que depender de Estado, né, de onde que eles tiram, né, essas coisas, né, eu falo de onde eles tiram, eles inventam essas coisas pra roubar dinheiro seu, né, seu besta, você que financia esse tipo de coisa, né? E eles falam que estão te dando cultura, mas não estão te dando a Anitta. E mesmo assim, você não precisaria deles pra ver a Anitta. Você pode ir no YouTube e ver a Anitta. Mas tudo bem, vamos fingir que você precisa deles. Né? Aí em seguida aqui, o PT fala que... Ele fala um monte de groselha aqui, tá? Ele copia a Constituição Federal. E no final ele fala assim, tudo de acordo com a Constituição Federal de 88. O PT, ele foi contra a Constituição Federal de 88. Tá? Só queria recordar, já falei isso aqui uns minutos atrás, mas ele foi contra, tá? Ele não assinou, tá? A Constituição, porque ele achou a Constituição muito à direita, né? Ele queria algo mais à esquerda e, enfim. Você imagina. Né? Você imagina. Então, inclusive você tocou num ponto aí, né, anteriormente, né, que o PT, na teoria, ele fez tudo isso e na prática, né, ele enriqueceu os bancos e tudo mais.
E daí, para quem não sabe, vale ressaltar que foi a cisão que teve entre o PT e o PSOL, né? O PSOL era uma ala do PT que ainda se mantinha fiel com os ideais comunistas, né? E que, portanto, se desvinculou, né? Se desvinculou formalmente do PT, porque eles passaram a adotar uma ala mais radical e contra esse capitalismo de Estado que o PT adotou aí, né? De enriquecer o Odebrecht, JBS, etc. Então, uma curiosidade histórica aí da política brasileira. Que foi desmascarado por Rui Costa Pimenta. Desmascarou Guilherme Boulos. Esse é raiz. Esse é raiz. Desmascarou Guilherme Boulos. Marcelo Freixo, que era do PSOL, né, agora tá no PSB, que é outro lixo. Desmascarou. Eles buscaram de onde vinha o financiamento de Guilherme Boulos, né, para as campanhas. E vinha de onde? Open Society, né? Que é a fundação. O Rui Costa Pimenta expôs isso? Expôs isso, né? Quando que foi isso? Eu não vi. Eu vi numa das lives lá na época que ele tava sendo perseguido lá. Interessante. Então o Guilherme Boulos, eles seguiram o caminho, né, do rastro. E de onde que deu? Deu na Open Society, que é a fundação do George Soros. Né? Então, o PCO, né, seguiu esse caminho, né? Seguiu esse caminho e desmascarou o PSOL, né? O PSOL se diz anti-capitalismo e Pois é, olha. o suco do capitalismo sendo embebido. Né? Olha aí, né? O Rui Costa Pimenta é o remanescente aí, né, do que sobrou, né, do stalinismo no Brasil, né? Tanto é que ele está sendo perseguido e censurado, né? Sim, mas eu acho que se o Rui Costa Pimenta ler esse plano de governo aqui, ele vai virar signatário, viu? Porque isso aqui tá bem Rui Costa Pimenta. Vamos seguir aqui. Então, o que mais que o PT fala aqui? Agora ele começa a falar das polícias, tá? Então ele falou que vai atualizar as doutrinas policiais, seja lá o que ele quer dizer com isso, né? E aí vai da cabeça de quem for atualizar isso. A gente já imagina. Não, a gente já imagina. Mas é legal que eles deixem aberto, né? Então, assim, vai bem da imaginação mesmo. Vai bem da imaginação. Seja criativo, né? Imaginação livre pensamento. E ele vai padronizar os procedimentos operacionais, né? Sob qual critério, vai padronizar de que forma, a gente também não sabe, fica, né, a critério do leitor. Fica a critério do hermeneuta aí, né? Quem tá lendo aí que desenvolva, né, o seu raciocínio aí, chega a alguma conclusão. A gente pode dar alguns pitacos, né? Colocar também todos os policiais, tirar a arma de fogo, deixar só a arma não letal. Tenho certeza. Vai desmilitarizar, né, a polícia. Tenho certeza que eles vão fazer isso. Pode anotar. E entre outras coisas, né? Se o policial, meu Deus do céu, prender alguém e estiver fora do horário de trabalho, ele vai ser preso, né? Ele que vai ser preso, não o cara. É a catástrofe total, né? O caos, né? É a promoção do caos, né? A eleição do PT. A Agenda 2030. Enfim. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Quem lê esse negócio aqui e votar no PT ainda, você me desculpa, cara. Realmente muita cumplicidade, né? Bom, em seguida o PT fala que vai ser necessário um amplo conjunto de políticas públicas de promoção de igualdade racial, combate ao racismo. E aí é um trecho do plano de governo que ele vai começar a apelar para as minorias e tudo mais. Então ele vai ampliar cotas raciais, que nada mais é do que a institucionalização do racismo, né? Enfim, você cria tribunais raciais para avaliar a cor das pessoas. Enfim, é uma coisa assim que eu sou totalmente contra, mas que já é uma diretriz do PT antiga já, ele vai expandir isso, tá? Então, eu acho que isso inclusive reforça o racismo, né? Mas o PT não tá preocupado com isso, o PT tá preocupado com o seu voto, né? Ele tá cagando pro racismo, essa é a grande verdade. Bom, seguindo aqui no plano do PT, ele vai falar agora de desenvolvimento econômico, tá? Todo mundo já pode imaginar aí o que o PT pretende pra economia, eu vou tentar resumir aqui, tá? Ele vai buscar superar o modelo neoliberal que levou o país ao atraso. Né? Falar o que sobre isso? Tem alguma coisa a dizer? Não, só a ânsia de volta. Bom, para alguns economistas, só um adendo rápido, tá? Para alguns economistas, o neoliberalismo nada mais era do que o capitalismo de Estado. Ou seja, neoliberalismo é o que o Lula fez com a Odebrecht e JBS, né? Então você congrega os amigos do rei ali e financia eles.
O liberalismo verdadeiro, original, né, e o liberalismo raiz, esse é o liberalismo que deveria ser empregado no Brasil, né, que é o liberalismo de deixar levar, né, lá na França, né, o termo em francês laissez-faire. Então, assim, neoliberalismo realmente, né, desse ponto de vista doutrinário, ele foi empregado no Brasil, e é o que o Lula fazia, né. E aí, como a pessoa que escreveu isso, com certeza ela acha que o neoliberalismo é o liberalismo que eu mencionei, que é o original, ela fala que levou o país ao atraso. Mas esse liberalismo original nunca foi empregado no Brasil, né? Não existe liberalismo no Brasil. O Brasil é o país mais estatizante que tem no mundo, praticamente. Então, né? Enfim. Fake news, né? Tem como denunciar de fake news esse negócio aqui? Tem umas 30 aqui já. Bom, vamos seguir. Ele fala que vai recuperar a capacidade das estatais. Acho que ele vai criar uma estatal, enfim. Essa aqui é importante a gente falar, hein? Revogação do teto de gastos. Não, essa aqui eu tenho que mostrar aqui. Essa é clássica, né? Dá pra ler aí, ó. Revogar o teto de gastos Dá. e rever o atual regime fiscal brasileiro. Então tá aqui, tá escrito no plano de governo do PT que ele vai revogar teto de gastos, ou seja, a austeridade fiscal, controle de orçamento não vai existir no governo do PT, tá? O PT vai gastar tudo que ele puder. E assim, você que se dane com seus herdeiros, quem vai pagar essa conta aí, o PT não tá muito preocupado com isso. Como é que os caras põem isso no plano de governo, cara? É na cara dura mesmo, né? É brincadeira um negócio desse. Bom, enfim. Sabe que 0,001% da população vai ler esse plano. Pelo amor de Deus, cara. Aí depois eles falam que vão colocar os pobres outra vez no orçamento e os super ricos pagando impostos. Bom, super rico, eu não sei o que o PT quer dizer com isso, mas o super rico do PT é quem ganha 4 mil reais por mês, tá? Então, todo mundo que ganha 4 mil reais por mês é super rico já. Porque o super rico de fato, né? Tipo o Felipe Neto, por exemplo. Esse cara nem dinheiro no Brasil vai ter mais. Ele vai votar no PT, mas o dinheiro dele vai estar na Suíça. Tenha certeza disso, tá? Ele não paga imposto. Quem paga imposto é o trouxa que ganha até 4 mil reais por mês e que muitos vão votar no Lula, inclusive. Então você vai ser um pouco mais roubado aí. Em seguida o PT fala que vai combater a inflação e enfrentar a carestia. Agora quem escreveu isso aqui é completamente analfabeto, né? Eles falaram que eles não vão ter teto de gastos. Aí em seguida eles falam que vão enfrentar a inflação e combater a carestia. É demais, isso aqui é demais. Isso aqui dá um vídeo de 2 horas, esse negócio aqui. Bom, em seguida o PT tece algumas críticas aqui ao governo Bolsonaro, né? Ele fala que o atual governo renunciou a instrumentos importantes de combate à inflação. O meu editor vai colocar aí que a gente tá em deflação, tá? Esse mês aí, então, mais uma fake news. E também vale ressaltar que auxílio emergencial e todas essas políticas de assistencialismo que eu sou contra, né? Que o Bolsonaro implementou, foi também para salvar as pessoas que o PT gritava para ele salvar, né? Então, pela miséria causada pela própria esquerda, que é o fecha tudo, a economia a gente vê depois, né? Então, fecha tudo, a economia a gente vê depois, as pessoas estavam todas morrendo de fome, o Bolsonaro foi obrigado a criar esse assistencialismo artificial aí. Então, eles são muito hipócritas, né? Porque eles causam o problema e depois vêm acusar você, né? Mas, enfim. Essa é a parte que mais me da ânsia de vômito. É. Bom, eles falaram aqui em seguida que eles vão regular e incentivar medidas para ampliar a oferta e reduzir o custo de crédito. Ou seja, vão dar crédito sem avaliar o risco, né? Basicamente é isso. Para quem não sabe, a crise de 2008 nos Estados Unidos foi causada por isso, tá? Os bancos, por uma medida governamental, foram obrigados a conceder crédito para todo tipo de pessoa, sob pena de racismo, enfim, uma série de restrições e multas lá que o governo impôs. Tá? Inclusive tem livro e artigo sobre isso, depois eu vou até ver se eu acho, coloco na descrição do vídeo. O governo mandou os bancos, né, concederem crédito para todas as pessoas sem avaliar o risco de pagamento desses créditos. E, enfim, causou todo o efeito cascata que causou a crise de 2008. Então o PT quer fazer isso no Brasil também, né? Porque o PT, ele não pega os exemplos bons do mundo, ele pega os ruins e faz um suco, né, de tudo que é ruim e coloca aqui, que ele quer aplicar na sua vida. Bom, em seguida ele falou aqui que vai fortalecer a produção agropecuária. Com reforma agrária, PT? Ele vai fortalecer a produção agropecuária com MST. Isso aí é pra inglês ver, né? É demais, viu?
Ó, aqui é legal que o PT fala. Ó, ele fala que vai retomar obras importantes que foram paralisadas pelo atual governo. Você viu o Tarcísio de Freitas paralisando alguma obra aí, Barney? Ele concluindo obras do PT paralisadas de propósito. Exatamente. Para nunca E em seguida, em seguida o PT fala aqui, ó. Paralisadas pelo atual governo, que não faz, mas tenta se apropriar de obras que recebeu praticamente concluídas. O PT, ele segurou a obra aí por mais de 20 anos, né? O Bolsonaro em 6 meses concluiu a obra. Por que o PT segurava tanta obra? Era superfaturamento? Fica a critério do... É óbvio que é superfaturamento. E é o Fica que a o critério do PSDB espectador. e é o que o PSDB faz no estado de São Paulo, né? Nossa, Há 30 esses anos. metrôs aqui, né? Uma zona, né? O PSDB há 30 anos faz o que o PT fez no Brasil, né? Eles atrasam obra, atrasam. E são bilhões todos os anos gastos. Com certeza são superfaturados, né? E aí você olha, o maior exemplo de São Paulo é o monotrilho, que está na Roberto Marinho ali. Eu passo há 20 anos lá, há 20 anos ele está em esqueleto. E todos os anos são injetados bilhões dos nossos impostos. Isso é de rasgar o coração, enquanto pessoas estão em miserabilidade. Né? A malha metroviária e ferroviária do estado de São Paulo é estuprada, né, pelos governos, principalmente do PSDB. Assim, um metrô em São Paulo, para quem não é do estado, o metrô demora em cerca de 30 anos para ficar pronto em São Paulo. É mais ou menos isso, tá? Tem obra da Copa que não tá pronta até hoje. Que era para estar pronta na Copa de 2014. Exato. Não tá pronta até hoje. Vamos ver com o Tarcísio de Freitas aí se for rápido, é porque tinha coisa no meio, né? Vamos ver. Claro que vai ser rápido. Vamos acompanhar. Bom, aqui eu queria ressaltar um ponto importante, que o PT fala aqui que ele quer garantir a água e o saneamento. Meu editor vai colocar aí na tela mais uma pérola. A gente teve a reforma do saneamento básico, né, pelo governo Jair Messias Bolsonaro, e o PT votou contra, tá? Então o meu editor vai colocar na tela aí, o PT votou contra a reforma do saneamento básico e tá falando aqui que vai fazer o saneamento básico. Então, né, o que a gente faz com isso daqui? E ele votou contra, né, na época, e alegou que era porque estavam querendo privatizar a administração do saneamento, que ia ficar na mão das empresas privadas, como se isso fosse ruim, né? Como se isso fosse ruim, ou seja, eles realmente têm uma mentalidade stalinista por completo, né? Bom, enfim. Então o PT falou que vai fazer o saneamento básico já está feito, tá, PT? Já foi feita a reforma. Em seguida ele fala que vai recompor o papel indutor e coordenador do Estado, política keynesiana, o Ciro Gomes basicamente encarnado de novo. Que mais? Aqui em seguida eles falam que são contra a privatização da Eletrobras. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Eu sou a favor, você também é, né? Com certeza. É meio óbvio, né? O PT é contra. PT é contra a privatização da Eletrobras. Ele é contra a privatização dos Correios, tá? Tá escrito aqui. Não, essa eu tenho que mostrar. Tá escrito aqui. Vê se dá pra ver aí, ó. Opomos-nos à privatização dos Correios. Dá pra ler? Sim. Tá grifado aí. Grifos nossos. Então, o PT é contra a privatização dos Correios. Cara, acho que nem o Boulos é contra a privatização dos Correios. Esse serviço tão eficiente, né? Não, os Correios é demais, né, cara? Sem brincadeira. Acho que se Trotsky tivesse no Brasil hoje vivo, ele ia ser a favor da privatização dos Correios. O PT é contra. É demais, não, isso aqui é demais. Se tem uma coisa que tira o sono dos brasileiros, os Correios. São os Correios. Né? Cara, é uma coisa bizarra, né? O PT é contra, né? A Eletrobras ainda, né? A gente já espera, né? Porque a Eletrobras, eles vão falar que é energia elétrica, que é essencial e tudo mais. Mas Correios, cara, até isso eles são contra. Em seguida, eles falam que vão fortalecer mais os bancos públicos, né? Quando o PT fala que vai fortalecer alguma coisa, você já imagina o que eles estão bolando, né? Ele fala aqui que em seguida vai fortalecer as bolsas de estudos, né? Da CAPES, da CNPq, enfim, financiando tese de mestrado e doutorado que bajule regime soviético, né? Bajule Kremlin, né? Angola, Nicarágua, enfim, esses regimes aí, Nelson Mandela, enfim, eles vão ficar financiando esse tipo de pesquisa.
Pra ter a dancinha do Lula lá, né? Exatamente. Em seguida, eles falam que vão combater as desigualdades regionais, Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição, que eles não assinaram, né? Vale ressaltar de novo isso. Depois eles falam que o governo federal deve ser protagonista dessa transformação toda que eles escreveram aqui. Eles querem concentrar bastante poder na mão do Lula, para ele guiar tudo isso aqui que a gente leu. Aí em seguida eles falam aqui que é imperativo defender a Amazônia. Que eles falam que eles não desmataram a Amazônia e que esse governo está destruindo a Amazônia. Então eu vou pedir para o editor colocar em proporção quanto que foi desmatado da Amazônia na época do Lula e quanto foi desmatado na época do Bolsonaro, que em proporção foi muito mais na época do Lula, mas narrativas, né? Então o PT está falando aqui que vai preservar a Amazônia. E, enfim, o último capítulo do plano de governo do PT, que não poderia faltar, né? Que é a defesa da democracia. Aí, ó. Defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania, né? Porque o Estado brasileiro não existe, mas a gente vive num anarcocapitalismo, né? O Estado brasileiro não existe, o PT vai reconstruí-lo e vai preservar a soberania. Alguns pontos interessantes desse final aqui. Ele fala que a nossa soberania e nossa democracia vêm sendo ameaçadas. Não sei por quem, exceto por eles próprios, né? Mas tudo bem. Que eles vão vencer a ameaça totalitária. Cara, mais totalitarismo do que tem nessas folhas aqui. Se eu pegar a biografia do Lenin que eu tenho aí, é menos totalitário que isso. Bom, pessoal, voltando aqui rapidamente, meu celular descarregou aqui, então a gente trocou aqui a câmera. Mas para resumir, então a gente estava no capítulo da defesa da democracia, né, que o PT vai promover aqui. E para finalizar, ele fala que vai contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres, né? Então ele vai defender a nossa soberania e defender a soberania de países mais pobres. Vocês já podem imaginar o que é contribuir com a economia de países mais pobres, né? E a democracia de países mais pobres, né? Então Cuba, Nicarágua, Venezuela, Angola, Moçambique, todo esse tipo de país aí com regimes ditatoriais, o PT vai continuar financiando. Então Porto de Mariel, né? Refinaria Abreu e Lima. Então vai ser tudo em dobro, em triplo, né? Então o PT tá todo vapor aí, porque o Lula falou que tá com tesão, hein? O Lula falou lá em São Bernardo que ele tá com, né, 70 e tantos anos, mas ele tá com tesão, né? De governar o Brasil e de pôr em prática tudo que tá escrito aqui. Então se preparem, né? Deixando claro que o sonho dele é criar um Mercosul, né? Exatamente, né? O Mercosul. Não, ele fala aqui no finzinho, aqui ele fala, ó, ele vai ter um diálogo permanente com os outros países, né? Relações bilaterais, multilaterais do Mercosul, vai fortalecer as instituições de democracia representativa, sabe-se lá o que ele quer dizer com isso. Aqui é muito bom, essa parte eu preciso falar. O PT, ele está falando aqui que ele vai criar uma política de prevenção e combate à corrupção. Vai restabelecer a honestidade e a probidade no país. Tá escrito aqui, tá? Porque a probidade foi perdida com o Bolsonaro, então o PT vai restabelecer. Ele vai defender a democratização do acesso aos meios de comunicação. Falou democratização com o PT na mesma frase, vocês já entenderam, né? Levanta a orelha. Censura nos meios de comunicação. Então você que tem sua rede social, seu canal no YouTube, se prepara, meu amigo, porque o PT vai regular a internet, tá escrito aqui. Né, ele vai democratizar os acessos de meio de comunicação, como se a internet não fosse já democratizada, né? Todo mundo pode, né, acessar. É que assim, a democracia do dicionário é diferente da democracia do PT, tá? A democracia do PT é a democracia leninista, não é a democracia que a gente conhece, como filosofia clássica, né, norte-americana, etc. Então, é a democracia do PT. Então, aqui ele fala que vai fortalecer a legislação para atuação junto a plataformas digitais, né? Então, você já pensa no que vai acontecer aí com a internet. Se você acha que você está sendo censurado hoje em dia, o senhor não viu nada ainda. Meu amigo. O senhor não viu nada. E para finalizar, o PT vai coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. O que é uma mensagem antidemocrática ou de ódio? Não sei. Eu sei que o PT vai impedir que isso circule na internet. Ou seja, tudo aquilo que ele discorda, basicamente, né? Então, tudo que o PT discorda, ele vai censurar. Bom, então é isso. Finalizamos aqui o plano de governo do PT. Vocês podem acessar ele, tá lá no site do PT. Uma pesquisa rápida no Google aí, vocês, né, conseguem acessar. E quem tiver estômago para fazer o que eu fiz, que é ler
toda essa... O que eu posso chamar isso aqui? Todo esse apanhado de ideias revolucionárias e marxistas. Fique à vontade aí para ler. É quase uma carta para a democracia, né? Quase. Acho que eles escreveram todos juntos, inclusive. Excelente. Então, assim, eu recomendo que tomem um diazepam antes, tá? Tomem um diazepam, enfim, e se preparem aí. Então é isso. Você quer acrescentar alguma coisa aí ao plano de governo do PT? Está preparado, Bruno, aí, porque vai chegar? Deus me livre, né? Mas segundo as pesquisas, esse plano aqui, segundo as pesquisas, está ganhando no primeiro turno. Isso aqui que vocês ouviram, aqui está ganhando no primeiro turno, tá? O que eu tenho a dizer é que o plano nada mais, nada menos do que a sintetização da nova ordem mundial que querem implantar no mundo inteiro. E o PT levantou a mão, falou, eu faço, entendeu? Eu faço. E, como você acabou de falar, né? Estão jogando ele em primeiro nas pesquisas. Então eu estou meio cético acerca do que vai acontecer em outubro. E posteriormente também, né? Então, só Deus para nos salvar. Meus amigos, realmente chegamos ao ponto, né? Chegamos num ponto em que é o seguinte, assim, você que tem divergência com o Bolsonaro, né? Muita gente aí lavajatista, né? Órfão do Sérgio Moro. Pensa bem no que vocês estão fazendo, hein? Pensa bem no que vocês vão fazer. Quem não assistiu o vídeo e não teve paciência, vai lá no site do PT, leia o plano de governo deles. Pensa bem no que vocês vão fazer, hein? Que não vai ter volta depois, hein? E também, então... é para observar o que está acontecendo com os nossos vizinhos, né? Exatamente. Argentina, então, acho que Chile, Colômbia, né? Venezuela. Então, assim, o Bolsonaro, ele fala grosso, ele xinga, né? Ele não tem a melhor comunicação do mundo, mas se eu fosse vocês, eu refletia melhor, porque o que está sendo proposto aí para governar a sua vida, meu amigo, bom, enfim, deixo para reflexão aí de todo mundo aí e vamos orar, seja o que Deus quiser. Um abraço a todos aí. Um abraço.